tudo bem? Então hoje vamos para mais uma videoaula resumo da nossa disciplina de entomologia agrícola, falando da anatomia externa dos insetos. Então hoje vamos falar do primeiro segmento do corpo dos insetos. No caso em questão, a cabeça, que é onde estão localizadas então, as antenas, os olhos simples, também chamados células, os olhos compostos e o aparelho bucal. Lembrando que o segundo segmento é o tórax, onde estão localizados os parenas e as antenas. O terceiro e último segmento do corpo dos insetos é o abdômen, onde estão localizadas então, as principais vísceras dos insetos. Falando então do primeiro segmento, que é a cabeça, apresenta os chamados apêndices fixos, os olhos compostos e océlos, também chamados de olhos simples, e os móveis, que são as antenas e as peças bucais. Então, móveis, porque eles se movimentam, os insetos movimentam suas antenas e suas bucais, porém os seus olhos são fixos. Os insetos não são que nem nós, por exemplo, se você para na frente do espelho, você consegue perceber que você, sem girar a cabeça, você consegue olhar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Por quê? Porque você mexe seus olhos. Já os insetos eles não têm essa característica que nós seres humanos, que cachorros, gatos, outros animais têm, que é mover os olhos, ou seja, é tudo paradinho. Aquele olho grandão que a gente vê, ele é fixo, por isso que não tem aquela imagem, por exemplo, de um filme, de um desenho, que aparece várias vezes a mesma imagem, que seria a visão do inseto, é aquilo ali, daquele jeito realmente que eles enxergam. Então eles têm uma visão ampla, porém é como se fosse vários quadradinhos, formando essa visão, porque eles não conseguem mexer os olhos como nós, por isso então que são chamados apêndices fixos. Na cabeça nós temos antenas, que é sempre em um par, tá? É um par, ou seja, duas antenas, por isso que são chamados de díceros. E essas antenas, pessoal, então eles são apêndices sensoriais, porque através das antenas os insetos conseguem ter então olfato, audição, tato e gustação, né? Digamos, o ser humano tem 5 sentidos, 4 desses 5 sentidos estão, no caso dos insetos, em suas antenas. E desse modo, eles apresentam inúmeras modificações e estruturas para desempenhar essas funções, né? Essas antenas nos insetos, que vai variar de inseto para inseto, ou seja, de espécie para espécie de inseto. E normalmente a estrutura então básica dessa antena é o que? Escapo, pedicelo e o flagelo. E ainda temos o antenífero e a sutura antenal, que é a parte onde está então a antena grudada na cabeça, digamos assim. Falando então das três estruturas principais da antena, no caso o primeiro escapo, ele é o primeiro artículo que compõe a antena do inseto, em geral o mais desenvolvido. Ele tem a articulação dele ligada à cabeça por meio de uma parte basal mais dilatada, normalmente chamada na literatura por bulbo. Depois vem o pedicelo, que é o segundo antenômero, geralmente curto, porém às vezes, pessoal, dependendo da espécie, vocês podem encontrar ele de uma forma mais dilatada. Por quê? Porque ali dentro vai estar obrigando o chamado órgão de Johnson, que tem a função auditiva dos insetos. E por último vem o flagelo, então, que é formado pelos demais artículos, denominados então antenômeros. Então isso aí vai mudar, esse tamanho do flagelo vai mudar também, mais fácil de visualizar, conforme de espécie para espécie. Através das antenas, pessoal, a gente também pode fazer o dimorfismo sexual, ou seja, saber se é macho ou antena aquele inseto. Devido a quê? Por exemplo, ao tamanho, que normalmente os machos apresentam antenas mais desenvolvidas que as fêmeas, e também o tipo de antena. Tá? Então, alguns exemplos aqui para vocês. Um exemplo, os machos e pernilongos, eles apresentam as antenas do tipo plumosa, enquanto as fêmeas é filiforme, como a gente pode ver nessa ilustração. Então, à esquerda está o macho com a sua antena plumosa, podem ver que lembra tipo um pinheiro, uma árvore de Natal, e na direita é a fêmea com a filiforme, que é bem mais simples, digamos assim, não é tão pomposa quanto a do macho, né? Não tem tanto ornamentos, tanto detalhe, é mais simples a antena da fêmea. Um outro exemplo também é a inserção, tá? Ou seja, a localização da antena na cabeça desses insetos, conforme o tipo. No caso, assim, ó, machos do gênero Brentus, que é da ordem Coleoptera, da família Brentidae, tá? Nesse Coleoptera, as antenas são inseridas no prolongamento cefálico, isso no macho, enquanto que nas fêmeas elas vão estar localizadas, né? Vão estar localizadas no meio desse prolongamento, como a gente pode ver nessa ilustração. Então, à esquerda está o macho. Vejam, reparem que está lá no fim desse prolongamento que as antenas estão localizadas. E são grandes. E no caso aqui, à direita é a fêmea. Está lá no comecinho, mais próximo, digamos, na cabeça como um todo. Né? No caso, como é um coleóptero, essa estrutura é chamada de rostro. Tá? Também, muitas vezes, dependendo da literatura que vocês vão estar estudando.
Então, no caso da fêmea, está mais próximo à cabeça e na base da cabeça, digamos assim, enquanto que no macho está mais afastado. Em relação ao tipo de antena que os insetos possuem, recebem denominações. Então, vamos ver agora, pessoal, cada uma dessas denominações. Então, a primeira, muitas vezes, dependendo das espécies que vocês encontrarem, vai ser a mais fácil vocês encontrar, que é chamada antena filiforme, onde todos os artículos são semelhantes em tamanho, ligeiramente alongados, e eles formam uma sequência, como se fosse apenas um fio que sai da cabeça desses insetos. Então, é a antena típica, né, das esperanças, das baratas e grilos, como a gente pode ver nessa ilustração aqui. Então, olhando para a primeira ilustração à esquerda, vocês podem ver que é tudo bem parecido. Lá por final ele vai ficando mais fininho essa antena, mas é como se fossem os mesmos gominhos, os mesmos artículos, né, se formando ali a parte do flagelo. Um outro tipo de antena é a chamada clavada, que no caso assim, a terminação dela é mais dilatada, é a típica antena das borboletas. Então, pessoal, sempre costumo dizer algo para vocês, lembra como se fosse um cotonete. Peguem, olhem o cotonete, vocês vão ver que é toda aquela estrutura normal e lá na ponta onde está o algodão, ele é mais cheinho, então é como se fosse sim, essa clavada, né? Então, normalmente das abelhas, vocês vão ver como nessa ilustração, que segue a mesma espessura, a mesma largura, como querem dizer, e lá no final dá uma alargada, fica mais rechonchudinha, digamos assim, a antena. Um outro tipo de antena que nós temos é a captata. Tá? É a antena assim, ó, padrão, quando vocês encontrarem a broca do café, o nome científico Hipotétamos rei, tá? Nesse coleóptero é essa tipo de antena. Então, é essa daqui que a gente põe na ilustração, pessoal. Como é que é uma característica dela? Ela é mais, digamos, gordinha na base, na cabeça, depois ela dá uma afinada e novamente ela é mais dilatada. Só que a diferença da anterior é que a anterior é padrão nesse o comprimento dela só dilatado no final, no caso a clavada. Já essa outra aqui, ela começa mais gordinha, daí afina e depois ela vai, digamos, engordando de novo até que fica nessa estrutura maior, mais larga. Um outro tipo que nós temos é a chamada imbricada, que os artigos eles têm um formato de taça e como se fosse uma tacinha encaixada na outra. Tá? No caso da família Carabide, nesses coleópteros aqui. Então a gente pode ver nessa ilustração, é como se tivesse várias taças, uma encaixada em cima da outra. Lembrem, por exemplo, coisa comum de ver em filmes, seriados, séries, aquela pirâmide, como se fosse uma pirâmide de taça que daí vão largando champanhe lá na primeira, daí vai transbordando e vai enchendo todas as demais. É como se fosse aquela estrutura, tá? Uma taça empilhada em cima da outra. Claro que daí não fazendo o triângulo, mas como vocês podem ver, pega uma taça, coloca a outra e vai botando assim em linha reta, digamos assim, apenas uma coluna, tá? Depois tem a fusiforme, que ela é típica das mariposas da família Speed, tá? Vocês vão ter o que então? Artículos medianos dilatados, dando um aspecto difuso. Mas lá no final, normalmente ela é como nessa ilustração, faz uma curva, tá? Para baixo. Só que não, digamos, para o lado de dentro do inseto, e sim para o lado de fora, para o lado das asas, que faz essa curvinha. Então, normalmente vocês vão ver um inseto parado, ele vai fazer essa curvinha. Então, é fácil de saber que é fusiforme. Nessa outra ilustração, que a gente pode ver essa antena, no caso, o que está acontecendo aqui? Ó? Vocês podem ver que tem a quedinha, né, nessa ilustração, aqui está a queda, né, a curvinha do final da antena. Com certeza, essa mariposa ela deve estar detectando algum som, algum cheiro com essa antena, então ela está movendo a antena, tá? Então por isso que ela não está naquela estrutura como da ilustração, também pelo ângulo da foto, não está virada para o lado da asa. Mas normalmente vocês vão ver essa curvinha no final da antena. Depois vem a chamada serreada, que é comum então de besouros da família Bruspid, do gênero, por exemplo, Eucrincoma gigantea, tá? Então é como se tivesse dentes formando uma serra, tá? Então é de forma aqui, ó, vocês podem ver como é que é a estrutura, né, nessa ilustração. É como se fosse feito uma linha comprida, reta, tá? Uma linha normal, e daí começa a puxar pontinhas para lado. Então por isso que ela é chamada com essa característica. Tá? Então, esse aí faz a serra. Esse tipo de antena é essa característica, como se fosse um serrote. Depois vem a chamada denteada, que daí, no caso, os artículos eles formam dentes, e é encontrado em alguns besouros. Então, normalmente assim, ó, quando nessa ilustração é um macho, se ele botar as antenas para frente, é como se as antenas se encaixassem, que nem quando a gente fecha a boca, que os dentes se encaixam. Então, também, isso é uma outra característica do nome, chamada denteada. Depois vem a estiliforme, e daí é a antena típica de mariposas da família Sphingidae e das moscas da família Brachycera, tá? Da ordem Diptera.
Então, o que que tem? Ele tem uma extremidade apical em forma de estilete lá no final, tá? Então, no caso, vocês podem ver nessa ilustração, faz aquela curvinha do anterior? Sim, faz. Só que daí vocês colocando a estrutura, o corpo, já é diferente nessa parte aqui, e daí vocês indo para microscópio, vocês conseguem ver direitinho essa estrutura, como eu tivesse aqui, ó, tá? O artículo, ele, em vez de terminar, ele faz um tipo mini fiozinho saindo, tá? Que é aqui, ó. Essa mini estrutura, diferente da fusiforme, que é como se fosse uma continuação. Depois vem a plumosa, que já foi citada, que é a antena típica dos machos e pernilongos, tá? Então, ele vai se assemelhar a uma pena. Vocês podem encontrar alguma literatura falando assim, tá? Então, tem vários pelos. Então, aqui, ó, podem ver que dependendo da espécie que vocês encontrar, vai ter mais como vai ter menos pelos. Aqui já não parece tanto um pinheiro, né? Essa aqui até lembra um pouco aqueles pinheiros de Natal americano, por exemplo. Tá? Vai variar, vai depender de espécie para espécie que vocês vão encontrar com esse tipo de antena. Depois vem a chamada antena flabelada, que tem expansões laterais em formas de lâminas, tá? Ou folhas, como em algumas espécies de besouros e também alguns microhimenópteros. Tá, então como é que é? É isso aqui, é parecida com a denteada, só que daí tem essa diferença, pessoal, que ela tem mais, digamos, estruturas, tá? Essas estruturas laterais aqui é maior do que a da denteada, tá? E quando se ele fechar, não vai se encaixar como no caso da denteada, mas elas são sim parecidas. Depois vem o tipo de antena chamada cetácea, tá? É aquela que vocês encontram nos gafanhotos, nos serraspaus, tá? Dependendo da região que vocês estiverem, talvez tenha algum outro nome comum. Os antenores, no caso, vão diminuir de diâmetro a partir da base para a extremidade da antena, ou seja, quanto mais próximo à cabeça, maior o diâmetro, mais grosso, mais comprido, mais largo, mais espesso vai ser esse antenômero, como vocês queiram falar. Então aqui nós temos a ilustração de diferentes insetos, tá? Diferentes espécies que apresentam então esse tipo de antena cetácea. Depois vem a chamada furcada, que no caso assim, é a comum de machos e microhimenópteros, que vai apresentar, muita literatura fala em letra Y, tá, pessoal? Mas olhando assim lembra mais como se fosse a garra, né, digamos assim, ou para quem olhou o filme Piratas do Caribe, do David Jones, tá? Então tem essa lá na antena, é como se estivesse formando lá, né, a mãozinha de um caranguejo, de um siri, ou do David Jones do filme Piratas do Caribe 2, tá? Depois vem a pectinada. Essa tem uma característica, ela pode ser simples, que é a chamada pectinada, ou também ela ser plana, que é a chamada bipectinada. Ela tem a característica de se assemelhar a um pente, tá? E ela é comum em várias mariposas, principalmente nos machos. E no caso aqui na ilustração, a gente tem a pectinada normal, veja, por isso que ela se assemelha a um pente, é como se fosse, né, só um lado, daí aqui as sardinhas, digamos, do pente você se pentear, e a bipectinada é essa daqui, ó, que daí vai para os dois lados, se assemelhando a uma folha. É bem diferente do pernilongo, tá? Do pernilongo é bem mais cheia de pelos, essa aqui não tem tantos pelos e é fácil vocês perceberem que ela tem esse formato, a gente pode ver nessa ilustração, que lembra uma folha, quando ela é bipectinada. Quando ela é pectinada, como na ilustração da mariposa branca em cima, é mais fácil vocês lembrarem do pente e associarem. Depois nós temos a lamelada, que daí vai ter os três últimos antenômeros expandidos, nós também falando do número 3, tá? É a antena típica dos besouros da família Scarabidae. Então nessa a gente pode ver. No caso, no final, vocês vão ver nitidamente como se tivesse três segmentos, tá? É como se vocês, por exemplo, façam um número 3 somente com o dedo indicador médio anelar. Aí né? Segurem o mindinho com o polegar, daí é como se estivesse fazendo esse número 3, tá? Então essa é a característica dessa antena. Depois vem a chamada geniculada, que apresenta um escapo longo, pedicelo e artículos dobrados em ângulos, formando, por exemplo, um joelho ou também um ângulo de 90 graus. É aquele que a gente encontra nas formigas, abelhas, vespas e mamangavas. Então, a geniculada é o tipo de antena desses insetos, esses himenópteros, tá? No caso, as formigas e abelhas, e forma esse ângulo, mais ou menos, joelho ou ângulo de 90 graus, aqui essa curvinha. Dependendo da literatura que vocês vão estar procurando. Aqui também tem alguns coleópteros, ó, que fazem essa curva, tá? Então aqui, por isso que esse é chamado de joelho e em outros é chamado ângulo de 90 graus. Depende da literatura que vocês estiverem consultando. Depois nós temos a antena típica das moscas, que é a antena aristada, que vai ser o que? Um flagelo com um único tículo, em formato de cerda, tá? Que então é um pelo, denominado arista.
Então, no caso aqui, quando a gente pode ver, vejam como é que é a antena. Tá? Então, aqui vai ter o escapo, o pedicelo, depois vem a estrutura e a arista. Então, aqui sim, ó. Tá? Aqui está a estrutura da antena. Então, é bem típico das moscas. É bem mais fácil, obviamente, verificar e enxergar em lupa. Depois nós temos a antena dos cupins, que é uma uniforme, que é uma das mais fáceis de vocês identificar. É como se fosse um colar de pérolas, tá? Várias bolinhas, uma grudada na outra, como a gente pode ver nessa ilustração. Então, é fácil de vocês perceberem que é esse tipo. Claro, vocês vão pegar no cupim, vocês já sabem que o cupim, já vão saber que é essa antena. Mas se, por exemplo, não tem a imagem da cabeça, só a imagem da antena, daí se vocês verem que parece ser várias bolinhas, um colar, é essa daqui, não tem dúvida nenhuma que é uma uniforme. Depois, a última antena que eu tenho para citar para vocês é a antena composta, que no caso é o que, que ela tem dois tipos junto, uma genícula captada e uma genícula moniliforme. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa ilustração a gente pode ver os dois tipos, a geniculada, né, fazendo o ângulo 90 graus, depois a captada. Tá, pessoal? Então, dessa videoaula resumo era isso, falar um pouco da cabeça. Não esqueçam que estão ali os olhos simples, né, os olhos compostos, as antenas e o aparelho bucal. Eu vou fazer a videoaula resumo falando mais do aparelho bucal, dos tipos diferentes do aparelho bucal, dos tipos, né, da cabeça em função com a ligação com o corpo, mas essa primeira parte então da cabeça seria falar das antenas. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato e tenham todos então um bom estudo, um forte abraço.